Dia santo. Santo dia. Então que bom estar com vocês em mais um Consagra-te TV. Nós estamos hoje discutindo os mandamentos, o 10º mandamento, não cobiçar as coisas alheias. E você, tem cobiçado aquilo que não é seu, que não lhe pertence, que é do seu irmão? Para discutir esse tema, trouxemos alguém muito especial, o padre Jailton da Silva Soares, ele que é o diretor espiritual do Seminário São Pedro e que agora vai assumir a paróquia São João Batista em Pendências, mas também ele é um escravo de amor da Virgem Maria, amigo, pai, que está aqui conosco para discutir este tema tão especial. Os demônios, eles desejam as coisas de Deus. É um eterno combate e perseguição, porque os demônios são ladrões muito finos. São Luís Maria Grande Bonfort, no seu tratado, ele explica isso, que os demônios tentam nos surpreender de improviso para nos roubar e despojar. Espreitam dia e noite um momento favorável para conseguir o seu desígnio. Andam incessantemente ao redor de nós, pronto para devorarmos. E pelo pecado, em um minuto, no momento, ele consegue levar tudo aquilo que passamos anos para alcançar, tempos e tempos para alcançar, graças e méritos, e em um minuto nós perdemos. O inimigo também cobiça as coisas de Deus. Então, Padre Jailton, qual o conceito de cobiça, qual o conceito da inveja? Isso tudo é um pecado capital? Nos explique sobre essa cobiça às coisas alheias. O Catecismo da Igreja, no parágrafo dos 2539, nos diz que a inveja, a cobiça é um desejo imoderado pelos bens do outro. E você, César, nos pergunta se é um pecado capital. De fato, é um pecado capital, mas há necessidade de que entendamos bem o conceito do pecado capital para entender por que a inveja é um dos 7 pecados ou 7 vícios capitais. O pecado capital, como a própria palavra já o diz, vem de capite, capitis, em latim, cabeça, é o pecado que dá origem a outros pecados. E a inveja, por ser pecado capital, e é o último dos mandamentos, não cobiçar as coisas alheias, pela cobiça ela pode gerar a infração do 7º, que é o roubo, pode gerar o roubo, a posse indevida. Então, é um pecado que vai gerando outro, e até porque quem tem inveja também deseja muitas vezes o mal do próximo, que a inveja vai se tornar, como diz o próprio parágrafo do Catecismo, um pecado mortal. Além de ser pecado capital, torna-se pecado mortal quando há desejo grave contra o próximo. E muitas vezes a inveja nos leva a desejar o mal do outro quando nós não conseguimos possuir aquilo que é seu, ou desejar o mal do outro em vista de poder, com o seu mal, assumir aquilo que lhe pertence. E você que está nos ouvindo, já se inquietou com esse tema? O Catecismo da Igreja Católica ele fala muito a respeito, que ele recomenda buscar. O 10º mandamento, não cobiçar as coisas alheias, ele proíbe a cupidez desregrada, nascida da paixão imoderada das riquezas e do seu poder, como o padre colocou. A inveja é a tristeza de experimentar o bem alheio e o desejo imoderado de se apropriar dele. Então, como foi colocado, um vício capital. O batizado combate a inveja pela benevolência, pela humildade, pelo abandono à providência divina. Então, temos que combater este mal que está em nós. Afinal de contas, o desejar de uma maneira moderada é saudável. Mas, padre, e de onde veio na natureza humana, essa situação da cobiça? De onde partiu tudo isso? Primeiro, César, você nos diz, a partir do texto do Catecismo, que o desejar é saudável. O Catecismo nos diz que é natural que os apetites sensíveis procurem ser saciados. Por exemplo, se eu tenho frio, eu sinto frio, eu desejo me aquecer. É um exemplo, se eu sinto fome, desejo comer. Mas o pecado da cobiça nascerá a partir de que esse desejo ultrapasse o limite da razão. Se ele ultrapassa o limite do racional e começa a ser desenfreado, desregrado, então eu vou começar a incorrer em pecado. E onde nasceu isso? Nasce da cobiça do demônio.
Santo Agostinho dizia numa obra sua, escrita lá pelo século IV, chamada De Civitate Dei, a Cidade de Deus, que a cobiça é o pecado diabólico por excelência. É o primeiro de todos os pecados, que foi a partir dele que o demônio tornou-se o demônio, com a cobiça contra Deus, a cobiça que tinha da glória de Deus, fez com que o ser humano, ele, por inveja do ser humano, como explica Santo Agostinho detalhadamente, trouxe para a nossa natureza o pecado a partir de sua própria cobiça. E nós, pelo batismo, somos isentos, somos limpos, assim, numa linguagem melhor, mais clara, somos limpos do pecado original. No entanto, a concupiscência permanece. Por isso, a necessidade do cristão, do batizado, sempre estar lutando para vencer, para combater a concupiscência, essa inclinação natural para o mal que temos. Mas a cobiça, a inveja, nasceu do próprio demônio. Então, os fiéis em Cristo, eles crucificaram a carne com suas paixões, com seus desejos, são conduzidos pelo Espírito Santo de Deus e seguem os desejos deste próprio Deus. O desapego às riquezas é necessário, povo de Deus. Precisamos nos desapegar das riquezas para entrar no reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito. Então devemos viver esta pobreza espiritual. Não desejar aquilo que não necessitamos, os excessos. Então, Padre Jailton, qual o segredo então disso tudo? Quais os meios que podemos usar para combater esta concupiscência? Um dos meios muito eficazes é a própria pobreza de espírito que nosso Senhor fala na primeira das bem-aventuranças. Mas o que é esta pobreza de espírito? O que ela de fato nos tem a dizer, ou pede de nós como cristãos batizados? Nós muitas vezes pensamos que ser pobre é ser desprovido de qualquer bem. Não é bem por aí. A pobreza de espírito, evangelicamente falando, é aquela situação em que a pessoa se coloca como dependente de Deus, quando assume voluntariamente a humildade. E ser pobre em espírito é estar de fato nas mãos de Deus. Não é pecado, portanto, possuir algum bem. O pecado é se deixar possuir pelos bens. Então, o pobre de espírito é aquele que usa do mundo como se dele não usasse. Como fala São Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, falando ali do matrimônio, do celibato, ele diz que os que têm bens comportem-se como se não tivessem, os que desfrutam do mundo como se não desfrutassem. Então, o verdadeiro pobre de espírito é aquele que não torna absoluto o que é efêmero, o que é passageiro, mas procura aquietar-se naquilo que é eterno, naquilo que não passa, aquilo que está para além do que o mundo pode oferecer. Então, isso, na verdade, é o que pode nos ajudar a combater bem a cobiça, quando estamos presos naquilo que é eterno, naquilo que Deus reservou para nós, como diz São Paulo. Os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem a mente pôde perscrutar o que Deus reservou para aqueles que o amam. Então, vocês que estão nos ouvindo, não desejem as coisas alheias. Vamos buscar viver a pobreza espiritual, ter como se não tivesse, sem desespero para adquirir, sem espernear para manter e sem enlouquecer quando perder. Vivamos com naturalidade aqueles presentes que Deus nos deu para vivermos essa vida. Não cobiçai as coisas alheias, buscai as coisas do alto e não as coisas aqui da terra. Enfatizamos aqui que os bens da terra são necessários para a nossa vida pessoal e dos nossos irmãos. Não é proibido ter bens naturais de uma forma lícita, com um fim honesto. Deus criou o mundo para nós e Ele incentiva o homem a cooperar com Ele neste mundo. Assim, ao lado da providência, temos que trabalhar para nos sustentar. Então podemos desejar, trabalhar e nos sustentar, tudo isso com alegria e equilíbrio. O homem, quando ele é envolvido pelas artimanhas de Satanás, ele cai na inveja. E ele pode também cometer um vício muito grave, que é o vício da avareza. Então, Mara, nos fala sobre esse assunto. É bom que
possamos ter a graça de compreender inveja, avareza, cobiça, tudo isso, meus amores, são inspirações do maligno. Então nós podemos dizer que são sentimentos que não vêm de Deus. É preciso recapitular um pouco, veja só. A pessoa sente inveja quando deseja algo que não é seu e quer aquilo de toda forma. A pessoa sente ciúme daquilo que é seu, mas tem medo que alguém venha tirar de ti. Entende isso? Então nós temos que compreender. Inveja, o ciúme, ambos vai nos afastar da generosidade, vai nos afastar da caridade e vai sempre gerar na pessoa um comportamento de comparação. Por exemplo, ou você vai valorizar demais, supervalorizar aquelas tuas qualidades, aquelas tuas coisas, ou pelo contrário, você vai tirar o valor, vai desvalorizar uma outra situação. Nós temos que compreender que esses sentimentos também vai cada vez mais dificultar o relacionamento entre as pessoas. Porque imagina você conviver com alguém que é ciumento. Você tem dificuldade porque não sabe o que ela vai pensar, como vai se portar, não é? Então o relacionamento entre pessoas, a afetividade, vai ser bastante destruído por esses sentimentos. Inveja, ciúme, ambição, tudo isso vai gerar o quê? Um apego excessivo, ou às riquezas, ou às pessoas, ou às coisas. E é aí onde se mistura um pouco esse vício com a própria avareza. E o que vai ser avareza? É justamente quando você às vezes pode até ter já escutado alguém dizer assim: ah, mas que homem amarrado, que homem suvino, não é? Porque a avareza vai dar na pessoa uma obsessão pelo desejo de ter, pelo desejo de acumular, né? Quantas pessoas têm uma louça de porcelana, mas quando surge uma louça de acrílico quer também, e quer o outro modelo, quer sempre ter mais. Por quê? Porque está se pena acumulando. Mas nós temos que entender que a avareza não é só a obsessão pela arte de acumular, mas também pela dificuldade de partilhar. Não é? A gente pode dizer a você, dar uma dica, como é que vocês podem reconhecer uma pessoa avarenta? Veja só, a pessoa que é possuída por esse vício tem muita alegria de receber, mas tem muita tristeza quando tem que compartilhar, quando tem que dar. É uma das coisas que a gente pode ver. Essa dificuldade de se separar das coisas, de doar as coisas, é onde a gente vai poder perceber essa avareza. E vocês podem até se perguntar, mas por que o avarento tem tanto desejo de ter? Pelo simples desejo de ter. Agora, as pessoas usam também desse artefato para quê? Para mostrar aos outros que tem, para mostrar às outras pessoas que tem poder. Muitas vezes quer ter, apenas para satisfazer os seus prazeres e não por necessidade, entende? Para mostrar aos outros que tem honra, para mostrar que é reconhecido. Veja, nós temos que ter muito cuidado na forma de possuir as coisas. Nosso Senhor não é contra que as pessoas façam o seu patrimônio de jeito nenhum, mas nós devemos estar atentos, meus meninos, à forma que nós conquistamos as coisas. Essa forma é lícita, não é? O fim que você quer ter um objeto, uma situação, é para motivos lícitos, vai fazer o reino de Deus acontecer. Cada vez mais nós temos que ter esse entendimento. Eu devo reservar também algo para a igreja. Você vai construir um patrimônio, você vai construir uma vida, ótimo, você vai ganhar o pão, mas você deve reservar algo que seja destinado, não é, para as boas obras. E isso também vai entrar justamente a questão do dízimo. Você tem dado o seu dízimo ou você retém tudo que você tem para si, você não quer dividir nada com ninguém? É muito interessante que inconscientemente Satanás ele vai aprontar nos nossos pensamentos. Muitas vezes a pessoa é avarenta porque Satanás fica despertando no pensamento o quê? E quando eu tiver velho? E quando eu tiver isso? E se eu sofrer uma doença? Como é que eu vou me organizar? Como é que eu vou viver? Meu amor, se você tem o que você tem, foi por providência de Deus. Então não tenha medo de repartir, não tenha medo de dar, tá certo? Muitas pessoas ficam assim: ah, eu não vou ajudar os pobres não. Por quê? Porque isso é dever do Estado. É dever seu também.
A caridade também é um dom que Deus te deu. Então que você possa dividir, que você confie em você, lógico que sim, mas também confie nas promessas que Deus te dá, não é? Se um dia você precisar, Deus vai lhe prover, Deus vai organizar tudo cada vez mais. Acumular não é sensatez, acumular não é sabedoria. E deixa eu te dizer uma coisa, é muito mais fácil um pobre ser feliz do que um avarento ser realizado. Então viva plenamente o chamado de Deus de partilha da caridade. Então vocês que estão nos ouvindo, vejam que o tema é muito mais amplo do que o que você imaginava. Devemos deixar de ser avarentos. E você tem sido avarento? Não consegue se desprender de nada? Além de desejar as coisas dos outros, não libera nada que é seu para partilhar com seus irmãos? Não dá o seu dízimo, que é do próprio Deus? Não ajuda aos necessitados? Não dá ao pobre, é roubar de Deus. E isso é cobiçar as coisas alheias, é cobiçar aquilo que é do próprio Deus. E se inquiete com isso, você que está nos ouvindo, especialmente os consagrados. Montfort, na sua oração abrasada, ele fala não da inveja que nós temos, mas uma inquietação que São Luís de Montfort tinha na sua oração. E ele dizia: Senhor, Deus dos exércitos, vede como os capitões mobilizam as companhias. Veja como os generais agrupam exércitos numerosos, os almirantes reúnem frotas inteiras. Os comerciantes juntam-se nos mercados, nas feiras. Até os ladrões, os ímpios, os ébrios, os libertinos se agrupam todos os dias, com facilidade e prontidão, e fazem-no tudo contra vós, Senhor Jesus. Basta-lhe um simples assobio, um ruflar de tambor, um estalar de dedos, uma espada embotada, a promessa de um elogio, de um ramo de louro ainda seco, um punhado de ouro ou de prata. Basta uma mínima honra, um mísero interesse, um prazer mesquinho que rapidamente, em um instante, se reagrupam ladrões, soldados, batalhões, homens de negócios, farras, festas, bordéis, aglomerados exagerados. Apenas em um ruflar, em um estalar de dedos, o inimigo junta milhares de pessoas para combater contra Jesus. Então, meu Deus, quanta gente perversa se reúne tão fácil. E nós que queremos anunciar o Evangelho, como é difícil nós nos unirmos. Estarmos juntos no anúncio do Evangelho. Como é difícil. Não é que eu tenha inveja dos libertinos, não é que eu tenha inveja dos pecadores, nem a nossa igreja tem. Mas isso é para você se inquietar. Então, Mara, finalizando sua parte, qual a virtude que os consagrados à Virgem Maria devem praticar para evitar essa cobiça? Essa virtude nós podemos dizer que é a caridade. Mas esse comentário que você fez, César, que estão todos se reunindo, olha o que nós estamos fazendo aqui. Fraternidade, com o sacerdote, com você que está em casa, isso também é reunião. Mas nossas reuniões não devem só ficar no coração, no pensar. Essas nossas decisões que são tomadas a cada momento devem virar atos, tá certo? Então é por aí que a gente quer começar. A caridade é muito maior do que sentimento, é ato, é atitude. E a Virgem Maria foi uma mulher que plenamente mostrou com a sua vida essa forma de se comportar. Nós temos que buscar em Deus cada vez mais e pedir esse dom. Pedir que a caridade faça parte das nossas vidas, do nosso comportamento. Nós só vamos conseguir ser pessoas de caridade quando nós amarmos a Deus mais do que tudo, mais do que a todos. Porque a caridade, essencialmente, é você ajudar alguém sem buscar nada em troca, sem buscar merecimentos. E a Virgem Maria soube fazer isso de uma forma bela. Meu amor, se você dá algo a alguém com intenção que ele lhe devolva algo, você não fez uma caridade, você apenas trocou.
E não é de troca que a Virgem Maria quer falar hoje. A Virgem Maria quer falar sobre caridade. Nossa Senhora não deixou escrito, talvez, papéis, mandamentos sobre a caridade, mas a vida dela é um compêndio sobre a caridade. Nós vamos colocar algumas situações aqui que a Virgem Maria teve, que a gente vai perceber que ela foi uma mulher que teve essa virtude da caridade. E ela quer te ensinar hoje. Nossa Senhora é conhecida como a ave cheia de graça. E ela ser cheia de graça significa que ela conseguiu tudo o que ela tem através de métodos lícitos, tá certo? Ela é cheia de graça porque no coração dela não tem a cobiça. No coração dela tem sim a partilha. Ela é cheia de graça, mas ela quer derramar as graças para você, para todos que querem. Mas a Virgem também é uma Virgem cheia de graça porque ela quer te ensinar com comportamentos adequados, você também ter essa virtude. Por exemplo, a Virgem Maria, ela foi amiga. E ser amiga é um dos comportamentos que nós precisamos ter para vivenciar esse comportamento, essa virtude da caridade. Ela foi amiga de quem? Ela foi amiga da sua prima Santa Isabel, porque a amizade é demonstrar afeto, e a Virgem Maria fez isso. Ela foi benevolente, ela soube desculpar, ela desculpou Pedro, ela te desculpa todos os dias pelas vezes que você e eu que agredimos ao coração de Deus. A Virgem Maria foi caridosa em todos os seus momentos, não é? Ela foi companheira de São José. Ela soube compartilhar com ele. Nossa Senhora foi uma mulher comunicativa. Quando ela perdeu, não encontrava o menino Jesus, ela saía se comunicando com todas aquelas outras pessoas. Nossa Senhora, vivendo a virtude da caridade, ela foi uma mulher que soube consolar. Quantas vezes você já foi consolado por Nossa Senhora, por tua mãezinha do céu? João na cruz também foi consolado por ela. E consolar a outra pessoa também é uma situação de caridade. Ela foi generosa, ela foi hospitaleira. Quantas vezes Jesus chegou com os discípulos e ela soube acolher aquelas pessoas também. Nossa Senhora foi prestativa, ela ajudou prontamente ao Senhor. Aos 3 anos, Nossa Senhora já estava como prestativa no templo, servindo. Ela foi uma mulher sociável. Nas bodas de Canaã, ela sabia o que estava acontecendo, ela sabia quais eram as necessidades, mas ela sabia também e sabe das tuas necessidades. Nossa Senhora é uma mulher solidária. Tá certo? As dores do filho dela foram as dores dela. As tuas dores são as dores da Virgem Maria. Seja solidário como a Virgem Maria e construa um novo reino. Então você que está nos ouvindo, vamos meditar um pouco agora, vamos rezar um pouco. Vamos aqui apresentar a Deus as vezes que nós cedemos a essa concupiscência. Será que eu cobicei aquilo que pertence aos outros? Que você possa pegar seu devocionário na página 70. Será que eu cometi sacrilégio? Será que eu desejei almas consagradas, celibatários, sacerdotes? Será que eu desejei coisas da igreja, patrimônio de Jesus? Será que eu cobrei preços injustos, me aproveitando? Cometi fraude, exagerei, ganância, juros, comissões? Será que eu desejei coisas que pela política seriam para os pobres e eu me apoderei daquilo que seria dado ao pobre, seria dado ao povo, seria um direito do cidadão? Será que eu gastei mais do que foram as minhas possibilidades e comprometi a paz da minha família, que hoje passa por dificuldades porque eu tive gastos desmedidos, desregrados, gastando mais do que eu poderia no meu orçamento familiar? Será que eu estou verdadeiramente invejando espiritualmente as pessoas? Invejando movimentos, invejando pastorais, invejando trabalhos missionários? E eu tenho sido avarento? Será que eu estou querendo tudo para mim, não estou dividindo nada com ninguém? Não ajudando aqueles que precisam, não dando esmolas? Esmolas até relativas à minha condição econômica. Será que, por estado que eu vivo, uma moedinha é muito pouco e eu preciso aumentar um pouco as esmolas e as doações que eu dou, mas com uma avareza desnecessária?
Se tu recebes com largueza, dá também com largueza. Então que vocês que nos escutam procurem um sacerdote, procurem se confessar, discutir sobre esses temas aí na sua família. Que vocês como família discutam. Será que a gente está aqui vivendo uma coisa que desagrada a Deus? Então rezem juntos. E agora eu vou passar para o Padre Jailton, para que ele faça as considerações finais e por fim possa nos abençoar. Então, diante deste tema tão pertinente, tão oportuno, é interessante e até urgente que aprendamos a buscar, como aqui já foi dito, as coisas do alto e que desejemos a felicidade verdadeira que está muito além do prazer e nem se equipara com ele. O prazer é algo muito físico e também muito efêmero, enquanto a felicidade é espiritual, é plena, é realizadora. E Jesus nos dizia que os puros de coração verão a Deus. Essa é uma das bem-aventuranças, mas é o maior de todos os prêmios, é ver a Deus. E na Bíblia nós sabemos que ver é igual a possuir, significa possuir. Então, possuiremos a Deus à medida que desejarmos, não aquilo que é passageiro, nem que é do outro, seja material, seja espiritual, mas quando desejarmos o nosso único e verdadeiro bem. Jesus mesmo disse na casa de Marta e Maria, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, é Ele mesmo a nossa melhor parte, que foi a melhor parte de Nossa Senhora, foi a melhor parte de São José. E ele também nos disse, onde está o teu tesouro, está o teu coração. O coração de Nossa Senhora, que é o nosso coração modelo. É o modelo do coração onde todos os afetos são equilibrados, são perfeitos, porque ela é imaculada. Nós queremos aprender daquele coração a viver com o nosso coração mergulhado em Deus e alegrando-nos também pelos dons do outro, não nos entristecendo quando não os possuímos. São João Crisóstomo dizia que se a gente quiser glorificar a Deus, a gente deve se alegrar com os dons que Deus deu ao outro, e esse é o caminho mais curto, segundo este grande santo e doutor da Igreja, para vencer a concupiscência da inveja, para vencer a cobiça, alegrar-nos com o que Deus concedeu aos outros. E, olhando para nós, queremos alegrar-nos também com aquilo que nós temos. Santo Tomás de Aquino nos dizia que tudo que se recebe conforme o recipiente, conforme a medida do recipiente. Então Deus nos deu aquilo que lhe apraz, conforme a nossa capacidade de render, como na parábola dos talentos. Não podemos sepultar o nosso talento, enterrá-lo, nem querer o talento do outro. E se nós nos julgamos um recipiente pequeno, só a caridade verdadeira pode alargar esse recipiente e torná-lo grande. Quanto maior for a caridade, maior for o amor, maiores serão os dons que nosso Senhor dispensará a cada um de nós. Então agora que o Padre Jair possa nos abençoar para fazermos as considerações finais. Hoje a igreja celebra São Domingos de Gusmão, grande apóstolo da devoção do Rosário no século XIII. Que ele hoje possa ser um intercessor e nos fazer redescobrir cada vez mais a riqueza, a graça, que é estar, como dizia João Paulo II, acorrentado a Deus pelas contas do Santo Rosário. É pela intercessão dele que queremos suplicar esta bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São Domingos, seu fiel apóstolo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.